alunos, como vão todos? Bom, nesta semana nossa escola estará discutindo, estará trabalhando com vocês algumas das temáticas relacionadas ao período do São João, as festas juninas, como são conhecidas também. Como a minha área, a nossa área de atuação aqui é a história, eu trouxe para vocês um pouco sobre a história dessa festividade, suas origens, suas principais características e simbolismos, e também vamos discutir aqui, pensar sobre a memória, Então, a memória, que é um dos elementos mais importantes da nossa vida, relembrar, a gente vai tentar pensar isso aqui também com relação ao São João, As memórias que cada um de nós possui com relação a essa festa, Nós, como habitantes do Nordeste, que é a principal região onde essa festa é comemorada, e também como seres, pessoas que possuem essa capacidade de memória aqui no sentido não de memorização, mas no sentido de relembrar, de retrazer, reconstruir uma vivência, Ou seja, nessa aula nós vamos pensar tanto na questão da história do São João, quanto na questão das memórias que essa festa nos traz, Não só para nós, no caso para mim como professora, para vocês como alunos e para seus familiares, serão questões que vamos trabalhar aqui. Bom, partindo para a origem da festa propriamente dita, para os festejos juninos, nós temos aí algumas questões a discutir. É primeiro importante lembrar que o São João acontece no hemisfério sul, no chamado período conhecido como solstício de inverno, O solstício de inverno é quando se dá o processo das colheitas aqui no hemisfério sul, Então, ao contrário do que acontece lá no norte, na parte superior lá do planeta, aqui nós estamos vivendo o solstício de inverno. Lá teoricamente, seria o solstício de verão. E aqui é o solstício de inverno. E isso representa que essa é a época onde acontecem as colheitas. Então, as festas juninas, elas estão muito relacionadas com as colheitas, com uma ideia, com uma vivência do campo, E isso vai ser muito importante para a gente entender alguns dos aspectos das festas juninas. Então, historicamente, apesar de todos os elementos religiosos que nós temos relacionados a essas festas, as festividades que acontecem nesse período têm um significado muito forte da relação do ser humano com a natureza, ou da relação do homem do campo com a natureza, Então, é um período de agradecimento pelas colheitas que foram feitas, é um período de festejar a abundância da terra, De agradecer a essa abundância. Então, essa é uma questão que eu já quero deixar marcada desde o início, O São João acontece no período do solstício de inverno no hemisfério sul, onde ou quando ocorrem as colheitas. Porém, para a tradição católica cristã, o São João ele tem um significado relacionado a alguns santos, Alguns dos santos católicos são comemorados nesse período. O principal deles, que dá nome à festa, é o São João. São João foi, no caso, primo de Jesus, e o seu nascimento teria sido por função do seu nascimento que teria surgido essas festas. Na tradição se diz que a mãe de São João, teria combinado com Maria, a mãe de Jesus, de que quando ela desse à luz, Maria iria ajudá-la no pós-parto de São João, de João. Futuramente, João e Jesus se encontrariam e João, chamado então João Batista, seria responsável pelo batismo de Jesus, no rio. Então, na tradição católica,
esse santo é relembrado nesse contexto, né, do São João, das festas juninas, e a explicação do porquê se acendem fogueiras remonta ao nascimento deste santo. Porém, nesse período, são comemorados também alguns outros dois santos, né? O Santo Antônio, que é um santo europeu, né? Não é um santo lá da Palestina como os outros, né? O São João nasceu, assim como Cristo, na Palestina, né? Na região do Oriente Médio. Já o Santo Antônio, ele é um santo português, que nasceu na região lá de Portugal e viveu a sua vida lá naquele contexto europeu, né? Durante os séculos 13 e 14, no caso ali na Baixa Idade Média. É um santo conhecido como um doutor da igreja, ou seja, era uma pessoa que estava dentro do contexto da Igreja Católica, lá durante a Idade Média, produzindo textos e escrituras a respeito da religião católica, né? Então, ele não é um santo que não está presente durante a vida de Cristo. Ele vem posteriormente à vida de Cristo, mas foi uma pessoa que, segundo a tradição, realizou milagres e tem uma forte devoção lá em Portugal, né? Por isso que ele foi trazido para o Brasil junto com os portugueses. Além dele, nós temos o São Pedro, né? São Pedro é um dos apóstolos mais importantes da tradição católica. A ele é atribuído, né, que Cristo teria dado a ele a função de fundar a sua igreja, e hoje em dia os papas são representantes de São Pedro, né? São como se fossem continuações de São Pedro. Por isso que se diz que o Papa senta ao trono de São Pedro. Então é interessante perceber essas histórias dos santos que são comemorados nessa época. Porém, existem em outros lugares da Europa, nessa mesma época, festividades semelhantes ao São João que foram utilizadas pela Igreja Católica lá no início da cristianização dos povos pagãos. Essas festividades foram sendo incorporadas pela Igreja Católica para facilitar a conversão dos pagãos. Então, basicamente, o que aconteceu é que, para facilitar o entendimento, para facilitar a aceitação da religiosidade cristã pelos pagãos, a Igreja se aproveitou de festas e rituais que já existiam. Então, o São João se mesclou, né, as festividades juninas se mesclaram a festividades que já existiam, que eram semelhantes, né? Então, se acendiam fogueiras para São João, também se acendiam fogueiras para os deuses pagãos. Entre essas festividades estão as fogueiras acesas para a deusa Freia, lá nos países nórdicos, né, ali no norte da Europa, que eram a Freia, essa deusa, ela é uma deusa muito marcada pela fertilidade, né? Então ela é uma deusa da fertilidade tanto do solo quanto das pessoas, né, das mulheres. Então as mulheres acendiam essas fogueiras para Freia para pedir fertilidade, né? E as festas de Beltane, também realizadas pelos celtas, desta vez, eram também festas onde se acendiam fogueiras, que também tinham essa função de pedir por prosperidade e por fertilidade, né? Fertilidade, novamente, das safras, dos solos, e fertilidade para as mulheres. Então, são dois tipos de rituais que foram que se incorporaram, se mesclaram junto à festividade católica do São João, para que esses povos pagãos entendessem e interpretassem essa festa, né? Aceitassem essa festa. Bom, então aí está o significado das fogueiras, né? A fogueira, na nossa tradição católica, ela remonta a essa origem do santo, né, do São João. A fogueira também remonta a essas festas pagãs, né, a esses rituais pagãos de prosperidade, fertilidade,
E a fogueira, ela também tem um simbolismo, né, bastante forte com relação a afastar os males, né? Então, o fogo, durante a história do mundo, né, durante a história da humanidade, é um elemento de purificação e de afastamento de maus agouros. Então, para as nações europeias, sobretudo na Idade Média, acender as fogueiras de São João também tinha a ver com espantar os demônios, né? Os demônios temem ao fogo. É interessante isso. Então, a fogueira, ela tem esse simbolismo que está tanto na religião católica quanto nas religiões pagãs, de ser um elemento de purificação. E também, né, para atrair boas colheitas, né, boas vibrações para o restante do ano. Então, a fogueira, ela tem todo esse simbolismo aí, que mistura tradições e ela vai sendo passado de geração em geração. Os fogos de artifício, que são muito comuns nessa época do ano, né, tem uma história bastante interessante do porquê nós utilizamos, né? Primeiramente, onde surgiram esses fogos, né? É dito que, historicamente, os fogos de artifício surgiram e foram primeiro utilizados na China, né? Aquela região, aquela história que nós estudamos lá nas primeiras aulas sobre a relação entre Portugal, China e Índia, tem muito a ver com isso. Por quê? Os portugueses, ao chegarem à China e ao observarem a cultura dos chineses, acabaram entrando em contato com essa tradição de acender fogos de artifício. Na China, isso tem a ver com uma ideia, novamente, de espantar os maus espíritos. Através do barulho e dos sons, os fogos de artifício têm essa função. Então, os portugueses, achando isto, obviamente, muito interessante, trouxeram essa tradição para o Brasil, né? Através da colonização, de soltar, de lançar fogos de artifício. E depois, né, com o tempo, esses lançamentos de fogos de artifício também se tornaram uma grande diversão, né? Tanto para crianças quanto para adultos, aí dependendo dos níveis de periculosidade dos fogos. Outro elemento muito importante, né, que caracteriza as festas juninas é a quadrilha. A quadrilha junina, ela tem origem na França, nos salões de Paris, onde eram realizados esses bailes, onde as pessoas estavam extremamente bem vestidas, né, e realizavam movimentos de dança coordenados, ou seja, o que um casal fazia, o outro casal também fazia, e assim ia montando aquela dança coletiva. Tanto né, que essa origem francesa da quadrilha, alguns dos comandos que são dados na quadrilha até hoje, como o allez-vous e o en arrière, vem da língua francesa, né? O allez-vous, que significa todos adiante, e en arrière, que significa atrás. São alguns dos elementos remanescentes, né, que restaram dessa influência francesa na quadrilha junina. Outro elemento que nós podemos perceber, né, na quadrilha tradicional, que remonta também a essa origem dos salões franceses, são as vestimentas. Apesar de que muitas vezes existem ali naqueles vestidos, né, nos vestidos da dança das quadrilhas, alguns elementos rurais, né, da vida do campo, a maioria das vezes elas têm, as mulheres sobretudo, estão com vestidos muito bem ornamentados, né, vestidos bufantes, vestidos armados. E isso é um resquício também dessa tradição das quadrilhas francesas. As comidas típicas também é um elemento importante sobre as tradições do São João e como a tradição junina ela demonstra uma junção de culturas aqui no Brasil. Bom, dentro do cardápio junino existem muitas gostosuras, né? Muitas coisas boas. Essas coisas trazem, sobretudo, o milho,
né, que é uma das colheitas do momento, né, da situação do São João. O milho é colhido nessa época do ano. Então, muitas dessas comidas vão ter o milho como matéria-prima, mas também traz a batata, a macaxeira, né, no caso os tubérculos, o milho em outras formas, né, como a pipoca. Ainda existe comidas com o amendoim, com muitas especiarias, né, muitas especiarias, e isso demonstra o quê? Uma junção de culturas. Como isso acontece? Como sabemos, as especiarias eram muito apreciadas pelos portugueses. Então, os portugueses trouxeram para o Brasil esse gosto pelas especiarias. Então, essas comidas que muitas vezes levam canela, cravo, o gengibre, são comidas que também remontam a esse passado colonial, né? O passado colonial português. Junto a isso, temos os tubérculos, como a macaxeira, que era muito apreciada pelos indígenas no Brasil, não é isso? Além disso, temos a pipoca, né? E temos a rapadura, por exemplo. A rapadura, que é utilizada para fazer o melaço, né? Para fazer alguns dos bolos, das especiarias que são utilizadas nesse momento, ela também remonta ao passado colonial, né? A produção da cana-de-açúcar. E, enfim, todas essas comidas que são muito características do período junino, elas são o resultado de séculos e séculos de interações gastronômicas, digamos assim, né? De trocas de ingredientes, vindos dos portugueses, dos indígenas e também dos africanos. Então, bastante interessante pensar sobre isso também. Bom, as decorações juninas também trazem alguns símbolos sobre a história e sobre a cultura desse momento, né? Nada é à toa. As bandeirinhas do São João, elas originalmente detinham retratos dos santos celebrados nas festas juninas, que depois se perdeu um pouco disso. Mas até hoje, essa estética rural é muito presente nas festas juninas, né? Demonstrando mais uma vez que as festividades juninas, elas estão intimamente ligadas com a vida do homem do campo. Então, como vocês podem observar aqui, né, nessas bandeirinhas, em algumas cidades elas são feitas de tecido de juta, que é um tecido muito utilizado pelas mulheres, que era utilizado muito pelas mulheres antigamente para fazer as roupas. Então, esses tecidos coloridos, né, extremamente vibrantes, fazem parte da história da moda feminina no Brasil, séculos atrás, né, que eram tecidos muito utilizados até por serem muito baratos. A palmeira, né, também é muito utilizada para enfeitar os arraiais de São João, porque ela também é um símbolo religioso. A palmeira está presente na tradição cristã, né, como um símbolo também da trajetória de Jesus Cristo, né? Então, tudo isso que muitas vezes nem é pensado, né, quando a gente está ali numa festa de São João, nós estamos ali rodeados por símbolos e por tradições antiquíssimas, né? E que estão aí em voga até hoje, né, muitos séculos depois, nas nossas festas, nas nossas festividades. Essa estética rural, ela também vai marcar as roupas, o modo de se vestir, né, onde muitas pessoas acabam utilizando uma espécie de caricatura do homem e da mulher do campo. Então, muitas vezes, se coloca os dentes escuros, né, alguns dentes escuros, as sardinhas das mulheres, das camponesas, e os tecidos, né, assim como minha blusa hoje está nessa inspiração, são todos influências do mundo da vida rural, né? Então é uma estética que persistiu ao longo do tempo e que é muito explorada nesse momento, nessas festas.
Algumas outras tradições e simbolismos do período junino por exemplo, pular a fogueira, né? Pular a fogueira, ou então andar sobre as brasas da fogueira, é um ritual, uma espécie de ritual para atrair boas vibrações. Além, é claro, de uma demonstração clara de coragem, né, de audácia. Sobretudo os homens adoram fazer isso nas festas, ou adoravam, né, antigamente, onde se espalham as brasas e as pessoas andam com os pés descalços por cima dessas brasas para demonstrar coragem e também para que, ao fazer isso, né, demonstrar essa coragem, eles possam atrair coisas boas para o restante do ano. Além disso, no caso das moças, antigamente, né, eu não sei hoje, existia a tradição de se colocar o Santo Antônio dentro de um copo d'água, de cabeça para baixo, como se estivesse afogando o santo. No sentido de que o santo, que é representante, né, o santo casamenteiro, pudesse lhe trazer um relacionamento. Então, são tradições que remontam a tempos muito antigos e que até hoje são praticadas, sobretudo nos interiores e por pessoas assim mais ligadas à religiosidade, né? Interessante isso também. Bom, então, dito isto, após explorar esses elementos da história, da cultura, eu trouxe para vocês aqui, vou narrar para vocês aqui, algumas das minhas memórias sobre o São João, né? Vocês não me conhecem muito, assim, nós ainda nem nos encontramos pessoalmente, mas eu tenho um histórico muito grande, né, memórias muito vivas sobre o São João, porque eu nasci e me criei no sítio, né? A localidade, trouxe aqui uma foto para vocês, para mostrar como é bonito, chamada Serra de Santana, né? Fica no alto da Serra de Santana, então é uma região fria, muito bonita, muito bucólica, como vocês podem ver na imagem, e extremamente rural. Então, nesse ambiente, nós não temos iluminação elétrica nas ruas, nem ruas nós temos, né? Nas estradas. É um ambiente totalmente rural. E na minha infância, o São João era um dos momentos mais aguardados pelas crianças. Porque nesse momento se faziam as grandes fogueiras, né? Não eram fogueiras pequenas, eram fogueiras enormes. Cada casa possuía uma fogueira. E as crianças da vizinhança saíam de fogueira em fogueira com suas sacolinhas cheias de bombinhas, traques, chuveirinhos, fazendo aquela algazarra. Então eu tenho memórias muito boas disso. Desse momento, né, de que era um momento de descontração e de muita felicidade para as crianças. Nós comíamos milho assado na fogueira também, as fogueiras, né, colocávamos milhos para assar na fogueira, e era um momento de muita felicidade, que com o tempo vem se perdendo, né? Então as gerações de hoje já não têm tanto acesso a isso. Uma das memórias que eu também tenho desse momento é a de explodir coisas. Nós tínhamos bombinhas de tamanhos variados e sempre tinha um poder de fogo maior. Então, muitas vezes nós escolhíamos a dedo uma lata que estava jogada no lixo, uma quenga de coco, um balde que também estava jogado no lixo, colocávamos bombas, acendíamos e colocávamos em cima para ver ela subir, né? Para ver aquilo explodir. Então eram práticas até que hoje eu penso como arriscadas, mas que faziam parte do cotidiano das crianças daquele momento. Obviamente não tenho fotos desse contexto, né? Tenho muitas poucas fotos da infância, mas eu tenho aqui um registro de um São João que eu passei recentemente com meu pai lá na serra, nesse lugar. E aqui está a foto. Esta sou eu, obviamente. Aqui está a nossa fogueira,
e meu pai aqui fazendo uma brincadeira, né? Como se estivesse fazendo uma saudação ao fogo. Então é isso, pessoal. São memórias que ficam, né, para a vida toda, e que eu espero que agora vocês possam dividir um pouco comigo sobre as memórias que vocês têm, né, sobre esse contexto, sobre essas festas. Então, a atividade da semana, né, que eu quero que vocês façam é que vocês relatem as suas memórias sobre o São João, né? Então, escrevam nos seus cadernos um relato sobre as memórias a respeito do São João. Por exemplo, onde vocês costumam passar essas festas? O que costumam fazer? O que você mais gosta desse período? Então, para colocar assim de uma forma muito sincera, né? O que vocês costumam fazer durante o São João, né? Existe algo, vocês vão para algum lugar, vocês vão para a casa de algum parente, vão para um sítio, como é que é? Vão para uma festa, né? Como é o São João para vocês? E no segundo momento eu quero que vocês escolham entre os seus parentes mais próximos, de preferência os que vivem com você, né? Nesse contexto de pandemia a gente não pode estar indo na casa de pessoas assim, por qualquer motivo. Então, pessoas que vivam com você, pergunte para eles essas perguntas aqui, né? Como era o São João quando você era criança, né? Então, é para eles relembrarem o São João da infância, né? Não o São João que eles vivem hoje, mas o São João da infância. O que vocês costumavam fazer no São João e se o São João de hoje, se eles sentem que o São João mudou, né? Se as festas mudaram muito hoje em dia, né? Se a diferença entre o São João que eles viviam quando eram pequenos e o São João que eles observam hoje. Então é isso, essa é a atividade da semana, é apenas algo para que vocês façam um exercício de memória, né? De relembrar momentos bons da sua vida e da vida de pessoas que você ama. Obrigado, gente. Até próxima semana. Tchau. Bom São João para todos, na medida do possível.